Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Vamos falar sobre recurso especial. Nós sabemos que, de acordo com o artigo 994 do CPC, inciso 4º, é uma das possibilidades de recurso. E quando ele é cabível? Qual é a hipótese de cabimento do recurso especial? Bom, lá no parágrafo 1º, do inciso 3º do artigo 1029 do CPC, ele diz que quando o recurso fundasse dissídio jurisprudencial, o recorrente fará prova da divergência com a certidão. Então, você tem que juntar a prova da certidão, dizendo, olha, esse tribunal decide de um jeito sobre essa matéria federal e o outro tribunal decide de outro. Então, você apresenta esse recurso ao Superior Tribunal de Justiça com a indicação dessa respectiva fonte. Muito bem. E quando isso é possível? Onde é que está autorizado? Quais as hipóteses de cabimento? Então, lá na Constituição, no artigo 105, inciso 3º, nós temos 3 possibilidades que autoriza recorrer de uma decisão, né? Quando a decisão contrariar um tratado, ou lei federal, ou negar a vigência. Quando julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Quando der a lei federal interpretação divergente daquele ato atribuído ao outro tribunal. Então, nós temos um caso emblemático aqui no estado de Rondônia, que o estado de Rondônia, em relação ao acordo de não persecução penal, ele não admite que seja celebrado o acordo de não persecução penal quando o promotor já ofereceu a denúncia. No entanto, lá no estado de São Paulo, pensa-se diferente. Então, aqui nós temos um dissídio de 2 tribunais sobre a interpretação do artigo 28A do Código de Processo Penal. STJ tem que decidir via recurso especial essa questão. Nós sabemos que não é objeto da nossa matéria falar sobre a repercussão disso, mas a 6ª turma ela tem uma posição, né? Mas em nível geral a questão ainda não foi pacificada. Nesse sentido, havendo uma possibilidade e um caso concreto, o advogado está autorizado a fazer o recurso especial. Porém, para ele fazer esse recurso especial, ele tem que atentar para os pressupostos, né? Então, a gente tem no recurso especial alguns pressupostos de admissibilidade do recurso. Então, a decisão ela tem que ser única ou em última instância. No tribunal, não tem que ter mais nenhuma possibilidade de recurso. Uma outra questão, e que também é óbvia, é a decisão proferida por um tribunal. E tem também uma questão muito importante, que é o pré-questionamento. Então, o advogado ele tem que pré-questionar aquela questão que vai ser levada ao STJ. Se não for pré-questionado, não será admitido. Então, há critério de admissibilidade. E o pré-questionamento é um deles. Depois de publicada a decisão recorrida do tribunal, dos tribunais, o advogado ele tem 15 dias para interpor o recurso especial. Olá, boa noite. Dando continuidade ao nosso trabalho sobre recurso especial, após a fala do nosso brilhante colega Charles Frazão, eu fiquei incumbido de ver as hipóteses de alguns requisitos cumulativos para interposição de recurso especial. O primeiro deles que quero falar é sobre a decisão de única ou última instância. É importante termos em mente que não é possível saltar as instâncias ordinárias. A decisão recorrida há de ter sido proferida em única ou última instância, que é uma exigência expressa no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, no qual leremos agora a redação. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 3, julgar em recurso especial as causas decididas em última ou única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. A linha B, julgar válido o ato de governo local contestado em face de lei eleitoral. E a linha C,
der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Contudo, nós devemos destacar a diferença entre os recursos extraordinário e o recurso especial. O que o artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, que fala sobre o recurso extraordinário, ele contenta-se, para o cabimento dele, é que haja uma causa decidida em única ou última instância. Ao passo que o artigo 105, inciso 3, que fala sobre o recurso especial, exige para interposição dele que haja causa decidida em única ou última instância por tribunal, estadual ou federal. Com o objetivo de preservar a autoridade da lei federal no país e uniformizar o seu entendimento, é admissível o RESP contra acórdãos de tribunais que, em decisão de única ou última instância, contrariem tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Julgarem válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Derem à lei federal interpretação divergente da que lhe foi atribuída outro tribunal. Trata-se de forma excepcional de recurso, não configurando terceiro ou quarto grau de jurisdição. Tampouco instrumento processual para a correção de injustiça. Daí não poder ser invocada em grau de RESP a ordem pública de que se revestem algumas questões para que possam ser apreciadas ex officio e pela primeira vez pelo Superior Tribunal de Justiça. As questões de ordem pública devem ser decididas ex officio pelo juiz ou podem ser arguidas a qualquer momento, a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição, que é o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho ou Tribunal Regional Eleitoral. Conforme autoriza o Código de Processo Civil, no artigo 485, parágrafo 3º, e o artigo 337, parágrafo 5º, mas não pela primeira vez em recurso extraordinário ou especial, que são mecanismos de rejulgamento da causa, a matéria, pressupondo matéria já decidida, conforme clara disposição dos artigos 102, inciso 3 da Constituição Federal, e o 105, inciso 3, que fala sobre o recurso extraordinário. Verificada a procedência da alegação do recorrente de que o tribunal a qual infringiu a lei federal, o Superior Tribunal de Justiça cassará o acórdão recorrido e aplicará o direito à espécie, podendo ingressar no mérito do caso concreto, apreciar as provas e dar o direito a quem o tem, conforme súmula 456 do Supremo Tribunal Federal. A segunda hipótese para cabimento seria uma decisão proferida pelo tribunal. Abre aspas. O recurso especial somente é cabível contra a decisão de tribunal, estendendo-se como tal àquela proferida em acórdão pelo colegiado. É um agravo regimental 1.364.792/São Paulo, cujo relator foi o ministro Castro Meira, da segunda turma. Não cabe recurso especial contra decisão singular. O inciso 3 do artigo 105 da Constituição Federal de 88 estabelece que o recurso é cabível apenas contra acórdão proferido por tribunal federal ou por corte local. Um dos princípios que refere o nosso sistema recursal é o do esgotamento das vias recursais cabíveis nos tribunais de segundo grau. Isso significa que só cabe recurso para as cortes superiores quando não for possível mais recursos para os tribunais regionais ou estaduais. É o que estabelece a súmula número 281 do Supremo Tribunal Federal. Agora eu passo a palavra para o meu próximo colega, que irá dar continuidade ao trabalho. Muito obrigado.